Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e estamos aqui para mais uma aula de matemática do 8º ano. Você está preparadinho? Já separou o seu caderno, sua caneta, sua borracha, para que a gente possa fazer o registro dessas aulas? Porque registrando aprende mais, né? Tudo certo aí? Tudo completinho? Assistiu a última aula? Nós estamos trabalhando com resolução de sistemas, utilizando um método. Nós temos 3. Estamos no primeiro, método da substituição. Então, para isso, precisamos ter o nosso materialzinho certo. E se você não assistiu a última aula, corre lá assistir porque ela é base para essa, ok? Mas antes de tudo, de qualquer coisa, vamos nos lembrar dos nossos recadinhos básicos. Se você está acessando pelo Classroom, não esqueça, por favor, de ir lá e registrar a sua frequência através das 2 atividades obrigatórias, ok? Vai lá, responde, envia, verifica se envia direito, tá bom? Porque às vezes dá um probleminha lá. E beleza, você registrou sua frequência. Se você está assistindo pela TV, não esqueça de organizar o teu material e levar na escola, entregar para o teu professor no dia marcado, ok? Nome, número, turma, tudo certinho para que chegue nas mãos do professor, ok? E temos um lembrete novo, o Meet. Você já participou de algum Meet? Gente, é muito legal, é muito bom rever os colegas, muito bom rever o professor, tem aquele bate-papo legal, aquele tira dúvidas, é muito bom. Se você não participou, fique atento quando o professor mandar o link e acesse, porque é excelente, é um momento de aprendizado muito rico. Se você tem participado, parabéns, continue, porque é assim que nós vamos crescer e vamos dar andamento ao nosso estudo, ok? Recados dados, vamos para a aula? Vamos comigo? Então, o que nós estamos trabalhando? Sistemas de equações. Pelo primeiro método, o método da substituição. Depois vocês vão ver outros métodos, tá bom? E daí você vai chegar num sistema e vai escolher. Opa, esse eu quero resolver pelo método A. Esse outro eu quero resolver pelo método B. Olha que legal. Quem diz que a matemática é imutável? Não é não. Você pode escolher, ok? Então, vamos ver alguns exercícios com esse método ainda, tá bom? Pronto aí? Respira fundo. Podemos começar? Respirou fundo? Então vamos lá. Resolva pelo método da substituição. Então aqui ele direcionou um método mesmo porque a gente não trabalhou ainda os outros dois, vocês só conhecem esse método. O método da substituição, lembrando, consiste em substituir. Muito bem. Nós vamos substituir. Você escolhe uma equação, isola uma letra e substitui na outra. Acha o valor desta letra, volta e substitui de novo e encontra o valor da primeira letra. Então tá aqui o exercício e eu vou dar um tempo para você fazer e a gente já volta.
Encontrou alguma dificuldade? Ah, encontrou? Desculpa aí, foi meio de propósito. Lembra que a gente conversou sobre escolher uma letra para isolar em uma das equações? E o jeito mais fácil era escolher a letra que não tivesse um número acompanhando. Mas espera aí, nesse sistema aqui, todas as letras têm número acompanhando. E agora, José? Lembra desse poema? Se não lembra, pergunta lá para o professor de português. E agora, José? E agora? Eu não tenho nenhuma letra sozinha. Não consigo resolver, professora? Primeiro, você consegue sim. Você pode escolher qualquer uma para isolar, só que por ela estar acompanhada de um número, você vai trabalhar com fração. Mas existe um jeitinho, em alguns casos, da gente escapar das frações, ok? Se você tiver uma equação onde todos os números forem múltiplos entre si, você pode dividir a equação inteira por um número, a fim de que uma das letrinhas fique com coeficiente 1. Então, se você olhar aqui, ó, nós temos a primeira equação, 4a mais 2b igual a 10. 4a, 2b igual a 10. Ambos são múltiplos de quê? De que número? De 2, isso mesmo. Então, eu posso dividir a equação inteira por 2. Só lembrando, tem que dividir a equação inteira, tá bom? Por quê? Porque senão você vai alterar o resultado. E nós não queremos isso, ok? Nós vamos alterar sim a equação. Nós vamos trabalhar com outros números, tá bom? Mas o resultado você vai ver que não será alterado, tá bom? Então, olha aqui, ó. Como não tem nenhuma incógnita sem constante, temos a opção de dividir a equação inteira por um múltiplo comum, ok? Então, nós acabamos de enxergar que a equação 1 tem múltiplo de 2. Então, se nós dividirmos por 2 a equação inteira, nós obteremos assim, ó, 4 dividido por 2, 2a. Então, 2 será o novo coeficiente do a. 2b, 2 dividido por 2, 1. 1b. Olha aqui, ó, acabamos de encontrar uma letra com coeficiente 1. 10 dividido por 2, 5. Então, nós vamos agora, em vez de utilizar aquela primeira equação, nós vamos utilizar esta aqui, ó. Vocês vão ver que no final, o resultado não se altera. A continha, você vai trabalhar com outros números. Mas como você dividiu a equação inteira por um número, não vai alterar o resultado. Olha que ideia legal para você fugir das frações. Eu vou dar um tempinho para você copiar esse slide e a gente já volta para continuar a resolução. Muito bem, copiado. Então, o nosso novo sistema, a primeira equação vai ficar 2a mais b igual a 5, ok? Então, vamos lá. A nova equação, então agora eu escolho ela para isolar nela a letra b, ok? Então, ó, isolando b na primeira equação, temos o seguinte, esse 2a que está somando, ele passa para o outro lado subtraindo, com a operação inversa. Então, vai ficar b igual a 5 menos o 2a, ok? Isolado a letra b na primeira, eu vou substituir a letra b na segunda equação. Então, copia ela. Eu gosto sempre de copiar, gente, tá bom? Quando você faz as coisas muito direto, a possibilidade de você errar é muito grande, tá bom? Então, copiamos a primeira equação.
Na outra linha, vamos apenas trocar o B pelo que a gente encontrou, que é 5 menos 2A, ok? Então, copia, ó, 3A menos 2 vezes o Bzinho, coloca entre parênteses, 5 menos 2A igual a 11, ok? Sempre substitua entre parênteses. Aí na próxima linha você vai eliminar esse parênteses, porque eu tenho um menos 2 na frente multiplicando todo o parênteses, tá bom? Então, regra de sinal e a multiplicação por 2 tem que ser feita. Copio o 3A então, menos com mais, menos. 2 vezes 5, 10. Multipliquei o primeiro. Multiplicando o segundo termo, menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. E a letra A repete. Então, você pode fazer a regra de sinal ou você pode lembrar também que quando tem um menos na frente do parênteses, significa que ele está querendo o inverso do que está dentro do parênteses. E para você obter o inverso, você troca o sinal, ok? Então, olha aqui, ó, o 5 que era positivo virou negativo. O 2 que era negativo virou positivo. Ó, você tem duas formas de pensar aí para resolver. Olha que legal. Vamos continuar então. Eliminando os parênteses, agora eu faço aquela separação, certo? Letra para um lado, número para o outro. Então, eu tenho 3A mais 4A, 7A. Igual o 11 que já estava lá, ele tem que ser o primeiro a ser copiado, gente. Não pode inverter. Ele estava por primeiro, copia ele por primeiro. E esse menos 10 passa para o outro lado com a operação inversa, mais 10. E daí 11 mais 10, 21. O 7 que estava multiplicando passa dividindo, né? Operação inversa passa dividindo. O A igual a 3. Então, acabamos de achar o valor de uma das incógnitas. Então, um tempinho para você copiar essa resolução. Agora ficou fácil, né? O A é igual a 3, você volta na primeira equação onde você isolou o B e substitui o A por 3. Então vai ficar assim, ó, B é igual a 5 menos 2A. Primeira multiplicação, pelo amor de Deus, não vai fazer 5 menos 2 que dá 3, dá tudo errado. Primeira multiplicação, então copia o 5, copia o menos, 2 vezes 3, porque o A vale 3, dá 6. 5 menos 6 é? Não é 1. Presta atenção no sinal. 5 menos 6 é menos 1. Se você colocar 1, fica errado, ok? Então, resposta, a primeira variável é A, o A é 3, segunda variável é, segunda incógnita é menos 1, que é o B, ok? Essa é a solução desse sistema. Tempinho para você copiar.
Muito bem, conseguimos determinar a solução desse sistema, que é 3 e menos 1, ok? Mas, olha aqui, ó, você pode observar que essa solução, ela verifica o sistema original, a equação original. Lembra que a gente dividiu por 2? Mudamos a equação, certo? Mas se você pegar essa solução e testar lá naquela original, lembra que não tinha letra sem coeficiente? Então, se você testar nela, olha aqui, ó, no lugar do A, coloca 3, no lugar do B, coloca o menos 1, ok? 4 vezes 3, 12. Mais 2 vezes menos 1, menos 2. 10 menos 2, 12 menos 2 dá exatamente o que ele disse que ia dar. E se você testar na segunda, ó, 3 vezes o A, que é 3, menos 2 vezes o B, que é menos 1. Então, 3 vezes 3, 9, menos com menos, mais, 2 vezes 1, 2. 9 mais 2 dá o que ele disse que ia dar. E repare que nós estamos verificando no sistema original. Então, ele dá certo, ok? Então, simplificar a equação inteira não vai alterar a solução do teu sistema, ok? Então, guarde essa informação que é muito preciosa. Simplificar a equação inteira não altera a solução do teu sistema. Então, se você quiser trabalhar com números menores, quiser fugir de alguma fração, você simplifica a equação inteira, ok? É válida essa ideia. Vamos para o próximo? O próximo é um problema. Então, vamos ler juntos. Eu vou dar um tempo para você pensar nele. Em sua rua, André observou que havia 20 veículos estacionados, dentre motos e carros, ok? Motos e carros, 20. Ao abaixar-se, ele conseguiu visualizar 54 rodas, ok? Qual é a quantidade de motos e de carros estacionados na rua de André? E eu vou ficar bem quietinha e vou dar um tempo para você pensar, montar esse sistema, porque dá um sistema, né? São duas incógnitas que estão sendo pedidas e nós já voltamos.
Conseguiu pensar nesse sistema? Você precisa entender que quando você tem um problema e está sendo pedido para você duas coisas, duas informações, cada informação é uma letra. Então isso tem que remeter a sua ideia a um sistema. Porque se você tiver apenas uma equação com duas letras, a gente não consegue resolver. Na verdade, consegue, né? São infinitas soluções. Agora, para você determinar um número específico, você precisa daí de duas equações e duas letras, ok? Então, vamos chamar carros de C, para facilitar a nossa vida, e motos de M. Então, ele disse que haviam 20 veículos. Então, se você juntar a quantidade de carros com a quantidade de motos, dá 20. Juntar é uma conta de mais. Muito bem. Então, vai ficar C mais M igual a 20. Carros mais motos, ok? Aí o problema comentou alguma coisa a respeito de rodas, ok? Então, nós temos que pensar na quantidade de rodas que tem um carro e na quantidade de rodas que tem uma moto. Lembre-se que o André se abaixou para poder visualizar as rodas. Então, o step não conta, tá bom? Respira aí, é só o que está encostado no chão. Quantas rodas tem um carro? 4. Quantas rodas tem uma moto? 2. E ele disse que num total havia 54 rodas. Então, se eu pegar o número de carros e multiplicar por 4, eu vou ter o número de rodas dos carros. Se eu pegar o número de motos e multiplicar por 2, eu vou ter o número de rodas das motos. E se eu somar toda essa galera, eu vou ter o total de rodas que o André visualizou, que é 54. Então, olha como é que vai ficar. 4 vezes C, que é o número de carros, juntando, então é quantia de mais. 2 vezes M, que é o total de rodas das motos, resulta, ou seja, igual 54. Pronto, nosso sistema está montadinho. E, na verdade, eu tenho duas letras que eu posso isolar, né? A gente vai resolver pelo método da substituição. Então, eu posso isolar tanto o C quanto o M, porque ambos estão com coeficiente 1. Então, o que eu escolhi aqui? O C. Você pode escolher o M aí também, tá bom? Fica um pouco diferente a resolução, mas a resposta fica igualzinha. C igual 20, esse mais M que está somando passa para o outro lado, subtraindo, operação inversa. E nós vamos substituir esse C na segunda equação, ok? Que é 4C mais 2M igual 54, beleza? Então, um tempinho para você copiar esse sistema. Muito bem, já montamos o sistema, já isolamos uma equação e já definimos em qual nós vamos substituir. Então, mãos à obra fazendo a continha. Então, ó, copiamos a equação. Eu gosto de copiar para não dar confusão. Então, a equação que nós vamos substituir é a segunda. 4C mais 2M igual 54. Copia ela, tá? Tá aqui, ó, copiadinha. E eu vou trocar no lugar do C, vou substituir aquilo que eu encontrei, que é 20 menos M, ok? Então, ó, o 4 estava na frente multiplicando, ele continua. Substitui entre parênteses sempre, tá bom? Sempre. E copia o resto, ó. Ctrl C, Ctrl V da tua equaçãozinha, ó. Copia tudo. Aí, na próxima linha, nós vamos eliminar aquele parênteses, ok? Fazendo as devidas multiplicações. Então, 4 vezes 20, 80. 4 vezes menos M, menos 4M.
e copio o resto de novo. Mais 2m igual 54. Ótimo, chegamos na fase de separar. Letra com letra, número com número, ok? Então tá aqui, ó. As letras, se eu fosse juntar aqui no primeiro membro, professor, o que é o primeiro membro? É o que vem antes do sinal de igual. Segundo membro é o que vem depois, ok? Se eu fosse deixar a letra no primeiro membro, que é onde a gente normalmente deixa, menos 4m com mais 2m resultaria em menos 2m. E você não gosta de trabalhar com negativo, né? Pois é, eu também não. Então, o que eu pensei? Se eu jogar essas letras para o segundo membro e deixar os números no primeiro, eu não vou trabalhar com número negativo. E foi o que eu fiz, ó. Menos 4m passa para o outro lado, operação inversa, mais 2m passa menos 2m. Aqui no primeiro membro eu tinha o 80. O 80 já estava lá, copia ele por primeiro, ele fica no lugar dele. E esse mais 54 eu jogo para o primeiro membro, menos 54. Professora, por que isso? Para não trabalhar com número negativo. Se você quiser deixar a letra no primeiro membro, sem problema, tá bom? Então, ó, 80 tira 54, 26. 4 menos 2, 2m. Esse 2 do m que está multiplicando passa dividindo. 26 dividido por 2, encontramos que o m vale 13. Então, eu tenho 13 motos. Um tempinho para você copiar essa resolução. Nós acabamos de determinar que o número de motos é 13, ok? Se você lembrar do problema, ele falava que o total de veículos era 20. Você pode inclusive fazer essa conta de cabeça. Opa, se eu tenho 13 motos e eu tenho 20 veículos, quanto que falta para alcançar o 20? 7. O número de carros é 7. Professora, eu posso fazer assim de cabeça a conta? Claro que pode, sem problema nenhum. Ah, professora, eu tenho essa dificuldade. Não tem problema, então você volta e substitui na equação que a gente tinha isolado a letra C. Ó. C igual a 20 menos M. O M é 13, 20 menos 13, o C igual a 7. Ou seja, o número de carros é igual a 7 e o número de motos é igual a 13. Como é um probleminha, ele não tem aquele conjunto solução para responder. A resposta tem que ser dada por extenso, ok? Tem que escrever. Por isso que é legal você chamar carros de C e motos de M. Porque se você chama de A e B, X e Y, chega na resposta, você descobriu lá, X é igual a 7. Ai, ai, ai. E agora X era carro ou era moto? Então, quando você usa a letra adequada, fica mais fácil de identificar, ok? Então, um tempinho para você terminar e finalizamos essa.
Muito bem, conseguimos dar conta de mais esse? Vamos para o nosso último? Vamos? É um probleminha também. Então, significa que nós teremos que montar alguma coisa, uma equação, sistema, não sei, para poder resolver. Ele fala assim, ó, um tomate e um pepino pesam juntos 140 gramas. Só uma atenção para esse pesam. A gente costuma falar que as coisas pesam, né? Qual é o seu peso, qual é o peso do tomate, mas essa palavra peso não é muito certa, gente, porque peso é uma força. Vocês vão aprender em física que peso é uma força, é massa vezes a aceleração da gravidade. O correto seria a gente falar que um tomate e um pepino possuem juntos uma massa de 140 gramas, ok? Mas a gente não está acostumado a falar massa, né? Então eu acabei colocando peso para ficar mais fácil da gente compreender. Mas ó, vamos ficar ligado nisso, tá bom? Vocês vão aprender quando chegar lá em física, peso é uma força, tá bom? Para fazer o equilíbrio da balança, quem que já viu essas balanças aqui em mercearias antigas? Já viu, né? Então, tem que fazer o equilíbrio. Quando as duas estão equilibradas, está retinho, significa que o peso, né? A massa do lado direito é igualzinha à massa do lado esquerdo. Então, para fazer o equilíbrio, é preciso colocar 5 tomates de um lado e 2 pepinos do outro. A pergunta é, quanto pesa um tomate e quanto pesa um pepino dentro deste problema? Então, eu vou dar um tempinho para você montar e tentar resolver isso aqui sozinho. E a gente já volta.
Vamos facilitar a nossa vida. Vamos chamar o tomate de T e o pepino de P. Aí, quando determinarmos esses valores, fica fácil dizer quem é quem, ok? Então, ele disse que o tomate e o pepino pesam juntos 140 gramas. Pesam, lembra? Possuem massa. Pesam 140 gramas. E que para ter o equilíbrio, se tem o equilíbrio, significa que ficou igual, ok? Eu preciso de 5 tomates de um lado e 2 pepinos do outro. Então, se está em equilíbrio, significa que é igual. Então, ó, 5 tomates é igual ao peso de 2 pepinos. Ao peso. Lembra da nossa conversa sobre o peso? Ok? Então, eu tenho o meu sistema montado aqui, ok? Então, eu vou escolher a letra T para isolar na primeira, ó. Fica 140 menos o P. E eu vou substituir nessa segunda equação. Professora, ela está meio estranha, ela não tem igual um número, só tem uma coisa de um lado e uma do outro. Não tem problema. É uma equação do mesmo jeito e nós resolvemos da mesma forma. Um tempinho para você copiar e a gente continua a resolução. Muito bem, isolamos e agora vamos substituir, ok? Substituir no lugar da letra T. Então, vai ficar assim, ó. 5T igual a 2P. Então, 5 vezes o T. Quem é o T? 140 menos P. E copia o resto, igual a 2P. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 140, 700. 5 vezes menos P, menos 5P, igual a 2P. Agora chegou o momento de separar a letra para um lado e o número para o outro. Vocês estão vendo que esse 5P está negativo? O que eu fiz? Joguei ele lá para o segundo membro, ó, depois do sinal de igual. Aí todo mundo fica positivo. Ó, 5 mais 2, 7. O número 700 continua no primeiro membro. 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, descobrimos que o P é 100. Peso do pepino é 100 gramas. Então, um tempinho para você copiar e praticamente terminamos esse sistema. Encontramos o P, para achar o T é muito fácil. Você também pode tentar fazer de cabeça, lembra? O peso dos dois juntos é 140. Se o pepino pesa 100, para fechar 140 falta 40, então o tomate é 40 gramas. Mas você também pode voltar e substituir na equação. Ó, o T é 140 menos o P. O P é 100, 140 tira 100, o T dá 40. Então, ó, o tomate pesa 40 gramas, possui massa, né? Esse peso aí seria até entre aspas. E o pepino pesa 100 gramas. Terminado? Então, termina de copiar essa resolução.
Ficou fácil, né, gente? Eu acho que conforme a gente vai fazendo os exercícios, vai ficando bem mais simples de você determinar, de resolver, de você verificar que é sempre o mesmo passo a passo. Você tem que seguir o mesmo, é tipo uma receitinha de bolo. Faz isso, depois isso, depois isso. Seguindo esse algoritmo, que é o nome desta receita de bolo, não tem erro, ok? Então, nós trabalhamos hoje com alguns exercícios sobre o método da substituição. E na próxima aula, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos ver o novo método, que é o método da adição. Vocês vão adorar esse método e vão brigar comigo de eu não ter explicado ele por primeiro. Mas isso é um assunto para a próxima aula, ok? Nós nos vemos então nesse mesmo bate-local, ok? Tchau, gente!